Olá, eu me chamo Beatriz Nóbrega, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a seguinte temática: ser ocupado demais é realmente ser produtivo? Nós vamos abordar esse assunto por meio de três tópicos: o que é ser ocupado, o que é ser produtivo e como transformar uma rotina ocupada em uma rotina mais produtiva. Entre ser ocupado e ser produtivo, existem algumas diferenças relacionadas às características de carga de trabalho, planejamento das tarefas, ao foco e à compreensão da importância sobre essas atividades. Ser ocupado significa uma rotina intensa com relação à carga de trabalho. Entretanto, isso não precisa necessariamente converter nem em clareza com relação ao planejamento dessas tarefas, ou seja, pode existir uma rotina mal planejada, bem como foco com relação ao cumprimento tanto dos seus objetivos profissionais como também pessoais, ou seja, são atividades que não necessariamente façam sentido. Por isso que algumas pessoas, elas não são extremamente ocupadas por escolha delas. Às vezes é uma meta que é muito agressiva, ou então um prazo que se torna irrealista, ou um planejamento feito pela gestão que não condiz com essa capacidade produtiva da equipe. Então tudo isso pesa quando se pensa numa rotina mais ocupada. E isso também reflete em outro ponto muito importante para ser trabalhado aqui, que é como as pessoas ocupadas interpretam os tempos livres. Tem pessoas que interpretam como oportunidades para estar descansando um pouco mais, tomando um cafezinho, mas sempre mantendo aquela rotina ativa, e tem aquelas que se culpam por estar em algum tempo livre. Um adendo importante: aqui eu não estou falando sobre o ócio imposto, que é uma condição em que a pessoa é esvaziada em seus sentidos e em seu trabalho. Isso é um aspecto de assédio moral. O que eu estou falando nesse vídeo é sobre esses intervalos entre atividades, certo? A culpa por estar com tempos livres, ela pode vir acompanhada de alguns fatores aí em conjunto, como crenças disfuncionais relacionadas ao valor de si. Então são pessoas que por vezes acreditam que o valor que elas têm no trabalho ou na vida é determinado pela sua produtividade, o que também é um pensamento que pode gerar ansiedades. Essas ansiedades, elas podem também ser antecipações de medos futuros com relação ao impacto que esse tempo livre pode ter na carreira dela ou dentro da empresa que ela trabalha. E também existem questões relacionadas às pressões externas e aos feedbacks, que por vezes transformam essa problemática também numa problemática cultural. São feedbacks e são direcionamentos, orientações ao trabalho em que a pessoa passa a compreender como transgressão as práticas das pausas ou as práticas do descanso durante a rotina. Estar sempre muito ocupado também é um fator que vulnerabiliza para o surgimento de algumas problemáticas, como os transtornos de ansiedade e a síndrome de burnout. Essa aqui também é um assunto que eu já comentei aqui no canal, então vou deixar o link em alguma das pontas aqui nos cards, e que você também pode acessar esse conteúdo e conhecer um pouco mais sobre essa condição. Agora entrando na temática do ser produtivo significa foco, organização e intencionalidade nas atividades, na rotina. É saber priorizar o que é importante nessa rotina e usar o tempo de forma estratégica. Não é sobre preencher a agenda de forma geral, mas buscar compreender o que de fato faz sentido para os resultados que a pessoa espera, tanto profissionalmente como também no aspecto pessoal. Então, de modo geral, as pessoas produtivas, elas não estão tão focadas em priorizar o fazer mais, mas elas estão focadas no priorizar em fazer melhor. Mas não é sendo uma pessoa muito produtiva que ela deixa de precisar ter cuidados com relação à saúde mental. Então, as mesmas orientações dadas para as pessoas ocupadas também valem para as pessoas muito produtivas. Ter cuidados com relação à gestão do estresse, com relação aos sinais de alerta que podem vir tanto para os transtornos de ansiedade como para a síndrome de burnout, e ter cuidados com relação à desconexão desse trabalho após essa rotina. Então, são pessoas que às vezes têm dificuldades para estarem em casa sem pensar nesse trabalho ou estarem fazendo outras atividades mais desconectadas do trabalho. Para poder equilibrar um pouco mais as questões que envolvem a ocupação com a produtividade, é preciso acolher a seguinte reflexão:
Você não precisa carregar sozinho o peso de mudar toda a sua rotina para ser mais produtivo. Também é reconhecer que há situações que estão além do seu controle. Às vezes você não tem controle, por exemplo, sobre um processo que já está estabelecido há muito tempo na empresa, ou então com relação à gestão da atividade da sua equipe, ou com relação ao número de reuniões que você tem no dia. Às vezes você precisa apenas seguir o fluxo dessas atividades. Então, eu vou trazer aqui algumas estratégias que, conseguindo se adequar à sua rotina, conseguindo ter compatibilidade à sua rotina, vão ser muito eficientes para trazer essa mudança nesse equilíbrio da ocupação com a produtividade. A primeira estratégia é a matriz de Eisenhower, que se trata de um quadrante que cruza informações com relação à importância e urgência das atividades. Por meio desse quadrante, você consegue gerir melhor o seu tempo, trazer a perspectiva do que é para ser feito hoje, o que pode ser agendado, o que pode ser delegado ou mesmo eliminado da sua rotina. Então, vamos para um exemplo prático. Digamos que você precise responder e-mails durante o seu dia a dia de trabalho. Entretanto, essa atividade de responder e-mails, ou ela não é muito importante, ou ela não é muito urgente. Então, nesse processo, você pode também criar estratégias de gestão do tempo com base no que essa matriz pode vir a sugerir. Então, você pode ou criar outras formas de comunicação que não envolvam necessariamente um e-mail, pode ser uma mensagem única ao fim do dia, ou então deixar essa atividade de responder e-mails como sendo um bloco de atividades durante a sua rotina, para que ela não venha a atrapalhar outras atividades mais importantes ou mais urgentes. Pegando o gancho do item anterior, outra estratégia muito eficiente para você estar gerindo o seu tempo e a sua produtividade é agrupar tarefas semelhantes durante a rotina. Então, digamos que você tenha alguma liberdade para flexibilizar as suas reuniões durante a semana. Então, você pode talvez pensar em colocá-las em blocos de horário durante a semana. Então, durante as manhãs eu vou estar mais dedicada às reuniões, enquanto nas tardes eu vou estar mais dedicada às atividades do meu setor. Ou então vou deixar essas 2 horas finais todos os dias do meu expediente para estar fazendo rotinas administrativas, preenchendo planilhas, ou planejando a semana que segue, distribuindo melhor essas atividades, enfim. Então, transformar blocos de horários também é muito legal quando se fala dessa gestão do tempo. Evite reuniões contraproducentes. Sugira pautas claras e objetivas com relação ao que vai ser tratado na reunião e que as pessoas presentes sejam pessoas que precisem realmente estar lá, não sejam apenas ouvintes passivos do que está acontecendo. Caso contrário, às vezes uma ata de reunião ou um e-mail se torna muito mais produtivo para esse tempo. É você saber dizer não para demandas que não vão agregar valor à rotina. Nem sempre é algo que você consegue negar, mas é possível você tentar ao menos negociar para que até a chefia ou a pessoa que sugeriu essa reunião tenha mais consciência com relação à rotina, ao tempo e ao melhor aproveitamento desses momentos. Evite ser multitarefa. Conclua uma tarefa por vez, uma atividade por vez e evite ficar interrompendo as atividades que você já tem programada para aquela rotina. Isso pode trazer uma dificuldade para ter concentração no que você está fazendo, pode impactar também na qualidade dessa entrega e também trazer um aumento para uma percepção de que você está sempre ocupado. Às vezes, essa ocupação pode ser um excesso de tarefas ao mesmo tempo. Não se esqueça que também tem que ser interesse dos seus gestores que a equipe produza melhor. E para produzir melhor, às vezes, o feedback precisa vir da equipe. Então, traga para o seu gestor uma lista com relação aos status das suas atividades, mostre para ele como essas atividades poderiam ser potencializadas com uma melhora da produtividade e o que pode ser feito para isso. Às vezes é um alinhamento de processos, uma melhor distribuição de atividades dentro da equipe ou uma melhor comunicação com áreas parceiras. Torne também o seu gestor um parceiro nesse processo. Se ele não tem essa postura de parceria, de facilitação junto com a equipe, até para ele a coisa complica, porque imagine, você ter uma equipe em que você se percebe distanciado dela não é também produtivo, também não é algo que facilite também a vida dele. Gerencie a sua energia e não somente o seu tempo. Tente identificar
quais momentos do seu dia você se percebe mais produtivo, com mais foco, com mais concentração. Se é na manhã, na tarde ou no começo da noite, por exemplo. E tente adicionar nesses momentos do dia as atividades que exigem mais de você. Exigem mais foco, exigem mais concentração. E, ao mesmo tempo, inclua também rotinas de autocuidado, que busquem melhorar a qualidade do seu sono, da sua alimentação e também trazer mais equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. A terapia também é um espaço que pode ajudar nisso, então inclua também a terapia como uma rotina do autocuidado. Tenha cuidado também para não se sobrecarregar com uma rotina de trabalhos em casa. E quando eu falo isso, eu falo especialmente às mulheres. Existe uma problemática que é secular com relação à divisão sexual do trabalho. As atividades de cuidado, principalmente as atividades domésticas, não são vistas por vezes como atividades de trabalho. Então, imagina, você passa 8 horas no seu dia numa empresa, trabalhando o dia inteiro, ou até mais do que 8 horas, e quando chega em casa ainda precisa se haver com cuidados relacionados aos filhos, à comida, à limpeza da casa, isso tudo também sobrecarrega. Então, também pensar a divisão sexual do trabalho em casa e a atividade do cuidado é muito importante também para aliviar as demandas de ocupação, para que essas pessoas se sintam menos ocupadas o dia inteiro e trazer mais espaços para o descanso, para o aproveitamento do tempo livre. Então, isso também é muito positivo. Por fim, para a gente finalizar esse bloco de estratégias para equilibrar ocupação com produtividade, não poderia deixar de fora o ócio produtivo e o ócio criativo. Tanto o ócio produtivo como o criativo, eles envolvem um maior equilíbrio entre trabalho, lazer e atividades de aprendizado com relação à gestão do tempo, com relação à gestão da atividade, a coisas que podem ser úteis para o seu dia a dia. Sobre o ócio criativo e produtivo, eu vou precisar de um vídeo único só para explicar sobre eles. O ócio criativo e o ócio produtivo, eles não são sinônimos de estar de bobeira, estar sem fazer nada, muito pelo contrário. É descansando que você consegue ser mais eficiente e criativo no seu dia a dia. Você precisa dar pausas, isso faz parte da produtividade. E essas foram as 8 estratégias para te ajudar a lidar melhor com a sua rotina. Equilibrar vida privada, trabalho, equilibrar produtividade e rotina ocupada é sempre muito importante. Ah, e uma surpresa! Na descrição desse vídeo eu estou deixando um link em que você pode acessar um material consultivo com os conteúdos que eu trabalhei neste vídeo, inclusive com essas estratégias. Então, vai lá, acessa, vê o material e já começa a pôr em prática essas estratégias desde já, se possível, é claro. Se você achou esse vídeo interessante, deixa o seu gostei, me segue, ativa o sininho também para receber as notificações quando eu estiver publicando vídeo e também compartilhe esse material com outras pessoas que você considere que também estão ocupadas. Quem sabe isso vem também ajudar elas, né, a melhorar essa relação com a própria rotina. A gente se vê na próxima.